A ligação tocou às 3h13. O quarto estava escuro, iluminado apenas pela luz azul fantasmagórica do meu celular. Era um número desconhecido. Mas por alguma razão que eu não consigo explicar, um arrepio gelado subiu pela minha espinha. A vibração, incessante na madeira do criado mudo, parecia um martelar rítmico insistente. O relógio digital na tela confirmava a hora. Absurda, 3h13. Eu sabia que era tarde demais para atender qualquer coisa boa. Minha mãe havia morrido na segunda-feira, às 23. Havíamos a enterrado na quinta. Era sábado de madrugada. 4 dias. O luto ainda era uma névoa densa, opressiva. O funeral, as flores, o cheiro de terra molhada, tudo estava fresco demais. Eu estava cochilando com o celular na mão, tentando inutilmente assistir a vídeos aleatórios para silenciar o barulho do vazio. O som parou. Silêncio. Eu respirei fundo, meu coração batendo uma marcha descompassada no meu peito. Apenas um trote, pensei. Apenas um erro. Mas a tela do celular acendeu novamente. Uma notificação de chamada perdida. E logo abaixo, um ícone de correio de voz. Eu cliquei, mais por automação do que por curiosidade. O áudio era curto, um chiado estático de menos de 1 segundo. Mas, submerso no ruído branco, havia algo. Um clique. Não um clique de hang-up, mas um clique familiar, orgânico. Era o som do velho telefone de discar da minha mãe sendo desligado. Um modelo que ela insistia em manter, mesmo na era dos smartphones. O clique seco, metálico, eu apaguei a luz da tela e tentei voltar a dormir. Mas a certeza martelava na minha mente. O número era desconhecido, mas o clique era dela, impossível. Totalmente impossível. Mas o luto faz coisas estranhas com a mente. Não faz? Ele a estica até o ponto de ruptura, fazendo você buscar qualquer migalha de presença. Era isso, era o desejo. O telefone tocou de novo na noite de domingo. Desta vez eu não hesitei. Eu me sentei na cama, 3h13, piscando novamente no display. Eu deslizei o dedo para atender, sentindo o suor frio na palma da minha mão. Alô? Minha voz saiu rouca, quase um sussurro. Do outro lado, apenas o silêncio denso e profundo, pesado como um lençol de chumbo. Eu ouvia minha própria respiração no telefone, meu próprio sangue pulsando nos ouvidos. Não havia estática, não havia chiado, apenas o silêncio absoluto, como se a linha estivesse perfeitamente limpa, mas sem ninguém do outro lado. Eu mantive o telefone no ouvido por longos, intermináveis 30 segundos. Mãe! A palavra escapou antes que eu pudesse detê-la. Uma súplica estúpida no escuro. Nenhuma resposta. Eu desliguei, o coração ainda disparado. O número na tela. O mesmo. Não era um erro de discagem. Alguém estava me ligando deliberadamente, no mesmo horário. Mas quem? E por quê? O padrão se estabeleceu nas noites seguintes. Terça, quarta, quinta. Sempre a mesma hora. 13h13. Sempre o mesmo número. Sempre o mesmo silêncio. Eu parei de atender. Eu assistia à tela brilhar no escuro. O nome dela aparecendo, eu tinha salvado o número como ligação 313 e sentia uma mistura doentia de medo e esperança perversa. Medo do que era e esperança de que fosse algo. O silêncio era o mais perturbador. Não era o silêncio de uma linha morta, mas um silêncio ativo, como o de alguém esperando, alguém escutando. Na sexta-feira eu fui visitar a casa dela. A casa estava fria, cheiro de pó e de ausência. O velho telefone de discar estava sobre a mesinha na sala de estar, intocado. Eu o peguei. O disco estava liso de tanto uso. O cheiro era fraco, mas inconfundível. O cheiro de talco de bebê e rosas secas, que sempre pairava em torno dela. Naquela noite o telefone tocou. 3h03, eu atendi. Eu sei que é você, eu disse, minha voz mais firme do que eu esperava. O que você quer? O silêncio permaneceu, mas desta vez, eu juro que ouvi muito, muito baixinho, o som de algo raspando. Não um chiado, mas uma fricção lenta, como se a ponta de um dedo estivesse deslizando lentamente sobre um pedaço de tecido áspero, talvez a lona de um caixão. O som era distante e abafado, mas era real. Eu desliguei, tremendo. Loucura estava me alcançando. Eu estava ouvindo minha mãe morta, deslizando o dedo dentro de um caixão. Era hora de procurar ajuda, antes que eu perdesse a cabeça completamente. Ou era hora de descobrir o que estava realmente acontecendo. E aí, pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal.
Este aqui é o tipo de história que me deixa com os arrepios só de ler. E por isso eu tive que trazer ela para vocês hoje. Esse roteiro é uma jornada de luto, medo e a linha tênue entre a sanidade e a crença no inexplicável. Mas antes de mergulharmos no mistério de a última ligação da minha mãe, eu quero saber de qual cidade do Brasil ou do mundo você está assistindo a este vídeo. Deixa aí nos comentários. É muito importante para mim saber até onde as nossas histórias estão chegando. Se você é novo por aqui, se inscreva e ative o sininho, porque este canal é onde o inexplicável encontra o cotidiano. A morte da minha mãe me dilacerou. Não foi só a dor da perda, mas a maneira como ela aconteceu. Um aneurisma. Rápido, sem aviso, na poltrona da sala assistindo à TV, com uma xícara de chá ainda quente ao lado. Eu cheguei em casa e encontrei. Sem dor, disseram os médicos. Uma forma gentil de partir, disseram os amigos. Mas para mim foi um roubo. Um final abrupto. Um livro fechado sem a última página. Não houve tempo para despedidas, para eu te amo finais. Eu era o único filho. Meu pai havia falecido anos antes. A conexão entre eu e minha mãe sempre foi de uma simbiose quase psíquica. Eu ligava para ela no exato momento em que ela pensava em me ligar. Ela sabia quando eu estava doente, antes de eu dizer uma palavra. Perdê-la foi como ter metade do meu cérebro desconectado. As ligações noturnas 3 e 13 eram, na superfície, a materialização da minha dor. Um grito da minha mente para preencher o vazio. Mas a consistência, o mesmo número, o clique, familiar na primeira vez, e o som de fricção na última, não pareciam fruto da imaginação. Eles pareciam organizados. Eu precisava de respostas, que a primeira resposta estava naquele número. Eu usei um aplicativo para rastrear o prefixo. Era um número celular local, mas o registro estava em nome de uma empresa de telefonia de fachada, daquelas usadas para linhas temporárias ou de uso restrito. Nada que levasse a uma pessoa real. Eu decidi mudar minha abordagem. Na noite seguinte, eu não atendi. Esperei o correio de voz. Quando a notificação apareceu, o áudio era o mesmo de antes. Silêncio. Silêncio total. Eu ouvi de novo, aumentando o volume até o máximo. Nada. Apenas ruído branco de fundo, normal de qualquer gravação de celular. Mas espere, não. Havia algo mais. Eu usei um software de edição de áudio que eu usava para o meu hobby de gravação. Eu isolei o áudio, usei um filtro de cancelamento de ruído e então aumentei os agudos. O ruído branco diminuiu e no vácuo surgiu um som fraco. Um som de água. Não, uma gota caindo, ploque, ploque. Intervalos irregulares, mas inconfundíveis. Parecia água pingando em um ambiente fechado. E subitamente o som do ping parou e foi substituído por uma única, brevíssima e quase imperceptível respiração. Não a respiração normal de alguém falando ao telefone, mas uma inalação curta e forçada, como se a pessoa estivesse tentando se manter em silêncio absoluto e tivesse falhado por um milissegundo. O som era gutural, vindo de muito fundo. Festo e frio, eu não conseguia mais negar. Não era um trote. Não era um erro. Havia algo no outro lado da linha. E esse algo estava me observando, me ligando de um lugar onde goteiras ecoavam em um silêncio de gelar o sangue. Eu comecei a dormir com o telefone desligado. Isso durou 2 noites. 2 noites de paz superficial, mas de ansiedade crescente. Eu sabia que a ligação estava vindo, mesmo que eu não estivesse ouvindo o toque. Eu podia sentir a hora chegando, a temperatura do quarto caindo. Na terceira noite, eu liguei o telefone de novo. Eu precisava saber. O medo havia se transformado em uma necessidade mórbida de confrontar a fonte. 3 e 13. A tela acendeu. O nome que eu dei ao número. Ligação 3.13. Eu atendi imediatamente. Quem é você? Eu gritei na linha. Silêncio. Eu esperei. 30 segundos, 1 minuto. Então o silêncio quebrou. Não com uma voz, mas com o mesmo som de fricção que eu havia ouvido na semana passada. Desta vez mais alto, mais próximo. E desta vez era acompanhado pelo som de terra. Não areia. Terra molhada. O som de algo pesado sendo arrastado sobre a terra. E então o som de gotejamento voltou. Ploque, ploque, mais rápido, mais perto. Eu podia quase sentir o cheiro de umidade e mofo através do telefone. Eu me afastei do aparelho, olhando para
ele como se fosse um inseto venenoso. Eu desliguei e joguei o celular no chão. Na manhã seguinte eu o peguei, o vidro rachado. Eu ouvi o correio de voz de novo, mas a gravação era diferente. O áudio não tinha o som de terra ou gotejamento. Em vez disso, havia um som de fundo fraco, mas constante, que eu reconheci imediatamente. Era a melodia do relógio de pêndulo antigo da sala da minha mãe. O ding-dong a cada meia hora, mas ela havia coberto o relógio com um lençol durante o funeral porque o som a cada hora cheia estava me deixando louco. O som deveria estar abafado, mas era claro, metálico. O relógio de pêndulo estava na casa dela. O telefone de discar estava na casa dela. E as goteiras... Minha mãe odiava a umidade. Havia apenas um lugar úmido na casa dela, o porão. Eu fui até a casa dela. A chave no meu bolso estava pesada. Eu estava prestes a entrar na parte mais escura da minha própria história de luto. Eu precisava ir ao porão. O que eu iria encontrar lá? E por que o som do relógio de pêndulo estava naquela ligação se ela o havia coberto? A chave rangeu na fechadura. Um som estridente que ecoou no silêncio da rua. Era meio-dia. O sol brilhava lá fora, mas a casa da minha mãe parecia mergulhada numa escuridão perpétua, como se a morte tivesse sugado toda a luz. O cheiro de ausência era forte. Uma mistura de móveis antigos, lavanda e, paradoxalmente, o cheiro de vida recém-perdida. Eu fechei a porta atrás de mim e o silêncio da casa engoliu o barulho. A primeira coisa que fiz foi olhar para o relógio de pêndulo na sala de estar. Ele estava lá grande, de madeira escura e polida, exatamente onde minha mãe o mantinha. E sim, ele estava coberto por um lençol de linho branco. Eu me aproximei devagar e levantei a ponta do tecido. O pêndulo oscilava em seu ritmo hipnótico, e o som do tic-tac era abafado, mas claramente audível. Exatamente como eu havia me lembrado. Mas como o som dele podia ter sido tão claro na gravação do correio de voz? Eu me concentrei na minha respiração, tentando racionalizar. Talvez o lençol tivesse escorregado. Talvez a acústica do telefone. Mas não. O som na gravação era limpo, metálico, o ding-dong de bronze puro, sem a barreira do tecido. Alguém tinha descoberto o relógio, gravado o som e ligado para mim, ou o som estava sendo transmitido de dentro da casa. Eu caminhei pela sala, meus passos parecendo altos demais no assoalho de madeira. Eu parei na mesinha lateral e peguei o velho telefone de discar. O plástico era amarelo e quente ao toque. Eu o examinei. Ele estava desligado da parede, o cabo enrolado e sem conexão. Eu suspirei, aliviado, pensando que talvez o mistério fosse mais simples. Então, meus olhos caíram sobre a porta da despensa que dava acesso ao porão. A porta estava no canto mais escuro da sala de jantar, quase escondida atrás de uma estante de livros. Era uma porta de madeira simples, pintada de um verde desbotado, e possuía uma tranca pesada. Minha mãe nunca gostou que eu descesse lá. O porão era para guardar coisas antigas, ferramentas enferrujadas e caixas de papelão empoeiradas. Ela sempre dizia: "Lá embaixo não tem nada para você, meu filho. Só teias de aranha e frio." A tranca da porta, no entanto, estava destrancada. Meu coração deu um salto no peito. Eu tinha certeza de que a última vez que estive na casa, antes do funeral, a porta estava trancada. Minha mãe era meticulosa com segurança. Eu estiquei a mão, o medo agora se misturando com uma adrenalina fria. Eu abri a porta lentamente. O cheiro que subiu não era de mofo ou umidade. Era pior. Era um cheiro de terra remexida, de argila molhada e, estranhamente, de riz de cera derretido. A luz fraca que entrava pela abertura revelou uma escadaria, de madeira íngreme, terminando em uma escuridão sem limites, que eu acendi a lanterna do meu celular e comecei a descer, os degraus rangendo sob o meu peso com um protesto fantasmagórico. O porão era um espaço grande, com paredes de pedra úmidas. A lanterna revelou o que eu procurava: goteiras. Na parte mais profunda do porão, onde a fundação da casa encontrava a terra, havia uma rachadura na parede de concreto. Gotas de água escura pingavam ritmicamente no chão de cimento. Ploque, ploque. O mesmo som que eu havia escutado na gravação do celular. Mas o que me fez parar paralisado não foram as goteiras. No centro da sala, sobre uma mesa de madeira coberta por um plástico preto, havia uma pilha de caixas abertas, e dentro delas não havia ferramentas ou decorações de Natal.
Havia centenas de fitas cassetes, fitas antigas, daquelas que minha mãe usava para gravar programas de rádio, e músicas nos anos 90. Eu me aproximei, a lanterna tremendo na minha mão. As fitas estavam todas rotuladas, mas não com títulos de músicas. Elas estavam rotuladas com datas e horas. Eu peguei a fita do topo. A etiqueta dizia 22 de agosto. 23 para ser o último jogo. Era o dia e a hora exatos da morte da minha mãe. Com as mãos trêmulas, eu procurei um aparelho. Encontrei um velho gravador de fita, em cima de uma pilha de jornais antigos. Eu enfiei a fita e apertei play. A fita começou com o som do noticiário noturno na TV, seguido pelo barulho inconfundível do ding-dong do relógio de pêndulo. Então um silêncio se instalou, e no meio do silêncio, uma respiração fraca. A respiração dela. E depois a voz dela, mas não falando. Era um murmúrio inaudível, como se ela estivesse dormindo ou estivesse muito longe do microfone. O murmúrio durou alguns segundos. A gravação terminava com um clique, o mesmo clique seco, metálico, que eu havia ouvido na minha primeira ligação. O clique do telefone de discar sendo desligado. Eu apertei eject e peguei outra fita, rotulada, segunda 0313, primeiro alerta. Eu a coloquei no gravador. O som era apenas o ruído branco, o estático de uma linha de telefone mal conectada. E então, o som sutil que eu tinha isolado. O clique do telefone de discar, seguido pelo som do gotejamento. O ploque, ploque. Eu escutei a fita inteira. Minha mãe estava gravando o som da sua própria morte e das horas seguintes. Mas por quê? Eu percebi que ela não estava gravando. Ela estava deixando uma mensagem. Eu examinei as caixas novamente. Havia pelo menos 50 fitas, todas datadas sequencialmente, cobrindo o período da sua morte até a noite de ontem. Eu não tinha tempo de ouvir todas, mas eu precisava entender o que estava acontecendo. Eu peguei a fita com a data mais recente, sexta 0313, fricção. Eu a coloquei no gravador. O ruído branco, o gotejamento, e então, o som de raspagem que eu havia ouvido. E por um breve momento, no meio do chiado, eu consegui ouvir o que parecia ser a voz dela, mas distorcida, acelerada, como se a fita estivesse velha demais. Eram apenas 3 sílabas repetidas. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. O pânico subiu como ácido na minha garganta. Não era minha mãe me ligando do túmulo. Era alguém usando as gravações dela, usando os sons dela para me atrair. Mas quem sabia sobre as goteiras no porão? Quem sabia sobre o relógio? Coberto? Quem sabia sobre o velho telefone de discar que ela mantinha desligado? Apenas eu e ela, exceto por uma pessoa. Minha mãe tinha uma amiga próxima, Dona Elza, uma vizinha que vinha todos os dias para tomar chá e jogar cartas. Dona Elza havia sido a pessoa que a encontrou. Ela tinha a chave da casa. Ela era a única outra pessoa que sabia de todas as peculiaridades da minha mãe, incluindo a obsessão dela por gravar sons em fitas cassete. Elza era doce, mas tinha um jeito estranho, quase possessivo, de falar sobre a minha mãe. Eu subi correndo as escadas, a respiração presa no peito. Eu precisava ir até Dona Elza. Eu precisava confrontá-la. Eu peguei as chaves do carro e saí, fechando a porta com um estrondo. Enquanto eu entrava no carro, senti uma vibração. Era o meu celular. Eu olhei para a tela. 13h13. Não, espera. O sol ainda estava alto. Eram 13h13. A ligação estava vindo fora do horário padrão. E o número era o de Dona Elza. Eu atendi, tremendo. Elza! Sim, meu querido. Sou eu. A voz dela era doce, mas tinha uma tensão desconhecida. Eu liguei para saber se você achou a casa muito vazia. Elza, eu estava lá, no porão. As fitas, o que você sabe sobre elas? Um silêncio momentâneo. Depois ela riu. Uma risada curta, aguda, que não combinava com o tom de conforto anterior. Ai, as fitas da sua mãe. Ela tinha cada mania, não é? Ela estava gravando o som da casa para um projeto. Ela me disse, para se lembrar dos sons da sua juventude. Já que ela estava ficando velha. E por que você me ligou às 3h13 da manhã, Elza? A acusação estava clara na minha voz. O silêncio voltou, mas desta vez era de puro gelo. Eu não liguei para você. Eu estava dormindo profundamente, meu filho. Você está me assustando. O luto está fazendo você ter pesadelos. Não é pesadelo. É uma gravação.
O relógio coberto, as goteiras. Você sabia de tudo. Você estava usando as fitas dela para me ligar. É a Suzy. Eu mal conseguia respirar. Eu não sei. Do que você está falando, querido? Vá para casa, descanse. E ouça um conselho. Não vá até o seu trabalho hoje à noite. Fique em casa. Você não está bem. Eu congelei meu trabalho. Eu era motorista de aplicativo à noite para pagar as contas. Que eu havia dito à minha mãe, apenas à minha mãe, que eu tinha um plantão extra hoje à noite, das 19 horas às 4 horas da manhã, na zona industrial da cidade. Uma área perigosa. Eu não tinha contado a ninguém mais, nem mesmo a dona Elsa. Como você sabe sobre o meu trabalho hoje à noite? Eu sussurrei. A voz dela mudou, tornou-se baixa, rouca. Não era mais a voz doce da vizinha. Era uma voz que parecia vir de uma garganta cheia de poeira e ressentimento. Eu sou sua mãe, meu filho. Eu sou a última ligação. E eu estou tentando te salvar. Ela está vindo. E então a linha caiu. Não um clique, mas um ruído branco forte. Eu olhei para o número. Não era o número de Dona Elsa. Era o ligação 313. Ela tinha ligado do celular dela, mas me respondido com a voz gravada da minha mãe na fita. Cassete. Ou, não era a voz da minha mãe, nem a de Elsa. Era a voz dela, mas distorcida. A voz no celular era a prova. Eu precisava da prova. Eu voltei para o porão, peguei a fita mais recente e voltei para o carro. Eu tinha que ir à polícia. Mas enquanto eu dirigia, as palavras de Elsa, ou quem quer que estivesse me ligando, me atingiram. Não vá até o seu trabalho hoje à noite. Fique em casa. A ameaça velada era clara. Mas a informação secreta sobre o meu trabalho era o verdadeiro terror. Eu decidi ir para casa, mas não para descansar. Eu precisava ouvir as fitas. Em casa, eu liguei meu computador e conectei o gravador. Eu comecei a digitalizar a fita mais recente. Eu ouvi as 3 sílabas de novo e de novo. Vem pra cá. Então, eu tive a ideia. Eu peguei meu celular e comecei a discar o número de ligação. 313. A linha chamou 1, 2, 3 vezes. E então alguém atendeu. Mas a única coisa que eu ouvi não foi a voz de Dona Elsa ou qualquer pessoa viva. Foi o som do relógio de pêndulo, o ding-dong forte, e uma voz que finalmente era clara. Uma voz que me fez chorar e gritar ao mesmo tempo, uma voz que eu daria tudo para ouvir de novo. Mas não assim. Meu filho. A voz da minha mãe. Fraca, arrastada, mas inconfundível. E então, ela disse uma única palavra. Antes que a linha fosse cortada por um grito abafado e um ruído de terra. Perigo. Eu me senti mal. A realidade desabou. Não era Dona Elsa me ligando. Era minha mãe. Ela estava em perigo. E, de alguma forma, ela estava se comunicando comigo através das últimas gravações, que ela havia feito no porão, usando o telefone de discar como um canal. Mas como? E o que estava perseguindo ela? Eu liguei a TV, procurando me distrair do terror absoluto. A CNN estava passando um noticiário urgente. Um grande acidente na zona industrial da cidade. Um caminhão-tanque havia perdido os freios e atingido um poste de alta tensão. A explosão havia destruído uma praça de táxis improvisada onde motoristas de aplicativo costumavam estacionar e esperar por corridas. Era exatamente onde eu estaria 1 hora antes. Minha mãe, através do seu chamado silencioso, tinha me impedido de sair de casa. Ela me salvou, mas o mistério não era quem estava me ligando, mas de onde. E a fita que ela deixou hoje? A última ligação que me salvou? O que ela estava tentando me dizer agora? E por que a linha era cortada com um grito e terra? O porão dela. Eu corri para o porão novamente, desta vez com uma pá. Eu sabia o que tinha que fazer. Eu tinha que cavar. O cheiro de terra remexida e giz de cera derretido me guiou. Eu comecei a cavar no ponto onde as goteiras pingavam. A terra estava macia e fácil de mover. 10 minutos depois, a pá bateu em algo duro. Não era a fundação da casa. Era madeira lisa e polida. Eu ajoelhei e usei as mãos removendo a terra. Era uma caixa de madeira, e não era qualquer caixa. Era uma caixa comprida, do tamanho exato de um caixão. Eu olhei para a tampa e vi as iniciais gravadas, em latão desbotado JS, as iniciais da minha mãe. O caixão estava vazio, o cheiro de terra remexida, o som de fricção de terra raspando.
Minha mãe não estava me ligando do caixão. Ela estava me ligando de dentro de casa. Ela não foi enterrada no cemitério. Ela foi enterrada aqui. Mas quem a enterrou? E por quê? Eu abri a tampa do caixão vazio e encontrei um papel dobrado dentro. Uma única folha escrita à mão, na caligrafia perfeita da minha mãe. Meu filho, se você está lendo isso, eu não tive tempo. Eu descobri o que Elsa estava fazendo. Ela estava me envenenando lentamente para ficar com a casa e se aproximar de você. Ela descobriu que eu ia ligar para a polícia. Eu tentei fugir, mas ela me encontrou no porão. Eu tive tempo apenas de pegar o telefone e gravar os sons. Eu te amo, fuja. Eu vou tentar mantê-lo a salvo. Ela sabe onde você está, e ela não vai parar até que você esteja morto. Ela está vindo. Eu larguei a nota. O papel caindo no chão úmido. Elsa. A doce Dona Elsa. Não era a minha mãe no porão. Elsa havia forjado o corpo no funeral e me observava de perto. Eu peguei meu celular. 313. A ligação tocou. Eu atendi. O som na linha era de puro terror. Não o som da voz de Elsa. Era o som de uma sirene de polícia, muito alta, e o grito gutural de Elsa. Não. Ele sabe. Não. Me solta, eu te pegue. Oh! A linha foi cortada. A última ligação. Minha mãe havia conseguido se comunicar e, no final, me salvar de Elsa. Eu saí do porão, cambaleando. A polícia tinha chegado a Elsa. Eu estava a salvo. A história acabou. Não. O telefone no meu bolso vibrou. Uma mensagem de texto, de um número desconhecido. A mensagem dizia: "Obrigado pela informação, Elsa. Agora ele é meu." E o anexo era uma foto. A foto do meu quarto tirada de cima, no momento exato em que eu estava saindo do porão com a pá. Quem era ele? E se Elsa havia sido presa, quem estava na casa tirando fotos do meu quarto? E por que o corpo da minha mãe não estava no caixão, mas a carta sim? Eu juro que ouvi um rangido vindo do andar de cima. Minha mãe estava me ligando para me alertar de Elsa. Mas agora, o verdadeiro perigo estava na casa, e ele havia herdado o número e o padrão. Eu não tinha mais para onde fugir.